Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo da série Crenças Populares, que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Nessa altura estamos no 6º estudo dessa série. Nosso primeiro estudo foi sobre a natureza da Bíblia, com o irmão Rony Tavares, do canal Davar. A seguir, nós tivemos o estudo sobre a imortalidade da alma, com o professor Lucas Martins, e também o tema da vida após a morte. Melhor dizendo, a vida após a morte foi com já o irmão Felipe Reis, de Portugal. O irmão Felipe Reis também trouxe o estudo do inferno como tormento sem fim. No nosso último encontro, eu, então, conduzi o estudo sobre a santidade do domingo. Foi o estudo número 5. E hoje nós teremos o estudo sobre a Mariologia, né? Todas as crenças aí relativas à Virgem Maria. No nosso próximo estudo, nós teremos o pastor Joeli Gervais, tratando aí basicamente da crença na predestinação, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E, finalmente, o pastor Eliseu Lira irá conduzir essa série aí, essa sequência, melhor dizendo, desses 3 últimos estudos sobre o batismo infantil, o falar em línguas, né, glossolalia, e, por fim, a questão aí da dieta sem restrições, né? Todas essas são crenças populares, são crenças aí profundas de muitos cristãos sinceros, mas estamos aí investigando o que a Bíblia diz sobre esses temas, então nós pedimos a todos que nos acompanhem até o fim. Caso você não tenha assistido aos primeiros estudos, né, esses que eu mencionei, fica aí a dica para que você, no nosso canal do YouTube, então assista todos os vídeos. Basta você pesquisar Projeto Upomone. E você que está assistindo essa gravação, fica aí o pedido para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like. E caso queira se aprofundar, caso queira conhecer melhor sobre esses temas aí, nos escreva. O endereço do e-mail está aí abaixo, na descrição desse vídeo. O endereço é projetoupomone, com H, projetoupomone@gmail.com. Muito bem, como foi dito, então, hoje o nosso estudo sobre a Mariologia. Antes, como sempre, vamos iniciar com uma oração. Peço que você feche os olhos, então, para termos essa palavra com Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito gratos somos, Senhor, pelo dom da vida, pela sabedoria que o Senhor concede livremente a quem pede. Nós lhe agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Ó Deus, neste momento, de modo especial, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua vontade para nós, o que a Bíblia revela sobre esse tópico que iremos estudar hoje. E pedimos também que o Teu Santo Espírito opere nos corações daquelas pessoas que terão contato pela primeira vez com esse tema, ou que ainda não conhecem tanto e estão resistindo, que possam se colocar, então, nas Tuas mãos e possam permitir que o Senhor, então, conduza as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Alguns ajustes aqui que eu estou fazendo para iniciarmos, então, depois bem. Muito bem, Mariologia. No estudo passado,
nós tratamos aí da santidade do domingo e nós vimos que hoje o mundo cristão, de modo geral, reage com muita indiferença em relação à santificação do domingo. Segundo alguns estudos, apenas em torno de 10% dos cristãos do mundo vão à igreja regularmente aos domingos, e mesmo esses que vão à igreja regularmente aos domingos, a maioria, a grande maioria deles, não santifica o dia do domingo. Eles se limitam a ir à igreja, no culto, na missa, na escola dominical e depois continuam com suas atividades normalmente. Bem, em relação à crença popular de hoje, né, a veneração de Maria, né, a santidade de Maria, é um pouco diferente. Né? Nós percebemos que tem existido cada vez mais um interesse, né, pela veneração da Virgem Maria, estudos têm surgido, inclusive no meio protestante. Então, vale a pena, então, acompanhar esse estudo até o fim. Bem, mais uma vez, nós recomendamos este livro, Crenças Populares, né? Daí também o título da nossa série. Livro esse escrito pelo Samuel Bacchiocchi e publicado aqui no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, a nossa época já foi definida aí como a Era de Maria. Segundo a revista Time, temos aqui a capa, né, a Time do dia 30 de dezembro de 1991, ocorre em escala mundial entre pessoas comuns um despertar religioso em torno da Virgem. Milhões de fiéis, muitos deles jovens, acorrem aos santuários marianos, santuários dedicados à Virgem Maria. Ainda mais extraordinário é o número de pessoas que alega ter visto em anos recentes aparições da Virgem. O século XX, portanto, se tornou o século das peregrinações marianas, né? E o século XXI, o início do século XXI, pelo menos, não tem sido diferente. Existem santuários como, por exemplo, de Lourdes, na França, que recebe, em média, 6 milhões de peregrinos por ano, ainda que nos últimos anos esse número tenha caído um pouco, mas é um santuário muito visitado. Temos também o Santuário de Fátima, em Portugal, né, que em 2018 recebeu 7 milhões de peregrinos. E daí por diante, vários outros santuários marianos espalhados pelo planeta são extremamente populares. Segundo a Newsweek, do dia 25 de agosto de 1997, para a surpresa geral, essa obscura mãe judia, Maria, absorveu e transformou as mais poderosas deusas pagãs. Então, a imprensa tem chamado a atenção para o fenômeno aí do sincretismo, né, de Maria com outras divindades pagãs, da popularidade, né, da veneração à Virgem Maria. Além de tudo, Maria tem sido uma ponte ecumênica, ou seja, um ponto de contato entre o catolicismo e outras denominações cristãs e até mesmo outras religiões. O Concílio Vaticano II, em 1964, previu que as intercessões de Maria diante do Filho, na comunhão de todos os santos, talvez conseguisse reunir em paz e harmonia e em um único povo de Deus todas as famílias da terra. Esse concílio, que teve a marca do ecumenismo, então anunciava que a veneração à Virgem Maria possivelmente seria um desses caminhos aí de união, né, entre as várias religiões. Segundo o anglicano John McCarthy, Maria não pertence a nenhuma igreja ou denominação. Ela é a mãe daqueles que têm o testemunho de Jesus. Bem, e aí nós chegamos a um tópico bem importante, né? Porque ele faz referência ao Apocalipse, né? Quando nós vamos ao Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Lá nós lemos: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé de Jesus, né? Bem, então, nós notamos em toda a Mariologia, toda essa veneração, todos esses escritos acerca de Maria, em grande medida, uma contrafação, né, entre aquilo que Deus espera do seu povo, em termos de obediência, uma obediência aos seus mandamentos, aos 10 mandamentos, e aquilo que é promovido, então, não apenas pelo catolicismo, mas por várias outras igrejas e religiões, como é o caso aí da Igreja Anglicana, do John McCarran. Algumas das mais importantes reavaliações de Maria nos últimos anos são de autoria de pesquisadores protestantes. É o caso desse livro aqui, a capa do livro está aí, o livro em inglês, né, Maria no Novo Testamento, que foi um projeto aí ecumênico, aí foi lançado em 1978, uma série de estudos, né, conduzido por católicos e protestantes históricos. Bem, no dia 8 de outubro do ano 2000, diante da imagem da Virgem de Fátima, João Paulo II consagrou o mundo e o novo milênio a Maria Santíssima, né? Esse título aí, esse epíteto, né, Santíssima, aparece em vários documentos católicos, né, encíclicas, cartas apostólicas, discursos papais. Então, realmente, nós estamos aí perante a uma época de crescente interesse pela Virgem Maria, né? Mais recentemente, na maior nação protestante do mundo, os Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump, junto com a sua esposa Melania, que é católica, estiveram lá no Santuário Nacional de São Paulo, São João Paulo II, né, o Papa que foi canonizado, e esteve orando ali perante a imagem da Virgem Maria. Logo surgiram católicos defendendo ardorosamente que o Donald Trump seja um novo Constantino, né? Se aliando à Igreja Católica para enfrentar aí os pagãos, enfrentar aqueles que no nosso mundo têm combatido os valores genuinamente cristãos, né? Donald Trump que nomeou 3 juízes para a Suprema Corte e os 2 últimos, inclusive católicos, né? Então, atualmente na Corte Americana existe uma maioria de juízes católicos, né? Sendo que nos Estados Unidos os católicos são 20% da população, mas isso é apenas uma informação aí, adicional. No Islã, Maria também é venerada, poucos sabem disso, né? O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, menciona mais Maria do que Maomé, que é o profeta, né? O profeta da religião islâmica, né? Maria é citada 34 vezes no Alcorão, inclusive mais do que na Bíblia. Existe um capítulo exclusivo para Maria no Alcorão, né? A filha do profeta Maomé, Fátima, foi considerada por Maomé a segunda mulher no paraíso, né? Está abaixo, inclusive, da Virgem Maria. Apenas um verso aí do Alcorão, né? Ó Maria, Alá te elegeu e te purificou e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Então, Maria realmente é muito exaltada no Islã. É interessante que em Meca, lá no Haram de Meca, no santuário de Meca, antes mesmo do Islã, já havia lá uma imagem entre vários deuses, várias divindades, né? Porque os árabes eram politeístas antes de Maomé. E dentre as várias imagens, havia lá uma imagem da Virgem com o menino Jesus, que provavelmente algum beduíno obteve, né, de contatos com cristãos, provavelmente cristãos coptas da Etiópia, e levaram e colocaram lá, né? Então, o Islã absorveu elementos do cristianismo, do judaísmo e também da religiosidade árabe pré-islâmica. Então, para vocês entenderem como que a veneração à Virgem Maria é algo bem enraizado no Islã, né? Eles
possuem crenças diferentes, é verdade, dos católicos, né, em relação ao papel da Virgem Maria, em relação a Jesus. Eles não veem Jesus como Deus, Jesus para eles é um profeta apenas. E nem todos, ou melhor dizendo, os muçulmanos não acreditam na Assunção de Maria. Porém, lá na Igreja do Sepulcro de Santa Maria, em Jerusalém, existe um mirab onde peregrinos muçulmanos fazem orações lá. Isso é bem significativo, né? Em 2017, uma mesquita, né, nos Emirados Árabes passou a se chamar Maria, Mãe de Jesus, né? Foi construída também recentemente na Síria uma grande mesquita dedicada a Maria, e a maior estátua de Maria no mundo, vocês verão daqui a pouco, está na Indonésia, que é o país que tem a maior população islâmica do mundo, né? Tanto o Papa João Paulo II quanto o Bento XVI buscaram estabelecer pontes com o Islã a partir da veneração de Maria, né? Então é um ponto aí de contato. Bem, mas vamos lá, vamos entender o que a Bíblia ensina e o que a Igreja Católica ensina acerca da salvação, do pecado, de Cristo, de Maria. Vamos lá. A Bíblia ensina que Cristo nasceu e viveu sem pecado, né? Em tudo foi tentado, porém não cometeu pecado. A Igreja Católica ensina que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, já iremos falar disso, e viveu sem pecado também. A Bíblia ensina que Cristo oferece graça e salvação, né? Nele que somos salvos. Na tradição católica, Maria também dispensa graça e salvação. Cristo ascendeu aos céus para ser entronizado como Rei dos Reis, e na tradição católica, Maria ascendeu ao céu, né, na Assunção corporal de Maria, para lá ocupar a posição de Rainha do céu. Segundo a Bíblia, Cristo é o único mediador e redentor, mas para os católicos, Maria é uma mediadora e corredentora. Ela colabora, ela atua também na redenção dos pecadores. Cristo é o nosso advogado e o Espírito Santo é o auxiliador dos crentes, né? O consolador, o auxiliador. Maria é auxiliadora e advogada dos crentes, na tradição católica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus Santíssimo, né? Deus triuno. Na tradição católica, Maria também é Santíssima. Então, iremos agora analisar alguns dogmas marianos, né? Os dogmas marianos, e iremos ver o que a Bíblia apresenta sobre cada um deles, né? O primeiro dogma é de Maria como mãe de Deus, Theotokos, né? Esse dogma foi proclamado no Concílio de Éfeso, em 431 d.C. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, chamada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é clamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento do seu filho como a mãe do meu Senhor. Lucas 1:43. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. E a solenidade da Santa Maria Mãe de Deus é no dia 1º de janeiro, inclusive. É bastante significativo que Martinho Lutero, assim como outros reformadores, como João Calvino, Ulrich Zwinglio, né, tiveram crenças marianas também, mantiveram, melhor dizendo, suas crenças em Maria, né? Por exemplo, na perpetuidade da virgindade de Maria, Maria como mãe de Deus, como o caso aí de Lutero, né? Segundo Lutero, ela, Maria, com justiça é chamada não apenas de mãe dos homens, mas também a mãe de Deus. É certo que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus. Embora esses iniciadores da Reforma Protestante, e diga-se de passagem, né, hoje nós comemoramos aí 503 anos da Reforma Protestante, uma data importante, né?
Mas, embora Lutero, Calvino, Zwinglio tivessem essas crenças aí em Maria, os protestantes, as igrejas protestantes, posteriormente, foram se afastando de toda essa veneração à Virgem Maria, embora algumas ainda preservem alguns resquícios, né? Isso tem a ver também com o afastamento do celibato e de outras práticas católicas que, consequentemente, levaram esses protestantes a se afastarem da veneração à Virgem Maria. Mas, mais recentemente, como nós vimos no início dessa apresentação, tem existido uma reaproximação, um interesse renovado, né, em torno da Virgem Maria, né, de modo geral, da Mariologia. O segundo dogma é o dogma da perpétua virgindade de Maria. Esse dogma foi estabelecido no Sínodo de Latrão, no século VII, no ano de 649. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, na segunda seção, nós temos lá Maria sempre virgem. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. O que a Igreja Católica está dizendo aqui, caso você não tenha compreendido? Maria concebeu a partir ali do Espírito Santo, né? Jesus foi gerado a partir do Espírito Santo, ela não tinha contato com homem algum, até aí tudo bem. Mas, quando Jesus foi nascer, quando foi passar pelo canal ali vaginal, não teria rompido o ímen da Virgem Maria. Teria sido um milagre, né, que teria levado Cristo, então, a sair, né, do útero de Maria, e ela permaneceu grávida, né? Bem, a gente irá analisar o que a Bíblia diz sobre isso. Continuando ali no Catecismo. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria, ae partenos, como a sempre virgem, ou seja, ela teria permanecido virgem, né? Mesmo casada com José, por toda a sua vida, virgem, sempre virgem. Né? Essa ideia da virgindade perpétua de Maria está associada à sua impecabilidade vitalícia, né? Ela não teria pecado, né? E por isso ela estaria apta a servir como redentora e despenseira da graça de Cristo. Essas crenças têm relação direta com a crença popular de raiz grega, né, no pensamento platônico, a crença na imortalidade da alma, que foi o nosso aí segundo estudo, conduzido pelo professor Lucas Martins. Se acredita-se que a alma é imortal, Maria, consequentemente, não teria pecado, segundo essa crença popular. Logo, nada a impediria de interceder pelos pecadores junto a Cristo. Não é assim que é desenvolvido esse raciocínio. Porém, desde já, nós percebemos que a Bíblia refuta, a Bíblia não dá margem, de modo algum, para essa crença popular. Nós temos Romanos 3:23, que fala que todos pecaram e carecem da graça de Cristo, né? O salário do pecado é a morte, como nós sabemos. E temos 1 Timóteo 2, verso 5. 1 Timóteo 2, verso 5 diz que há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador, certo? Então, a partir daí, nós já percebemos que não há nenhuma sustentação bíblica para essas crenças aí. Então, onde estão as raízes, as origens dessa crença da perpétua virgindade de Maria? Em primeiro lugar, no ambiente pagão da era pós-apostólica. Ou seja, essa crença popular, assim como a crença popular na santidade do domingo, como nós vimos no estudo passado, e também as demais crenças populares, como a imortalidade da alma, enfim, as origens estão no período pós-apostólico, após a morte dos apóstolos, né? O ambiente pagão romano, né,
que exaltava, por exemplo, as virgens vestais, eram sacerdotisas que deveriam preservar sua virgindade. Caso quebrassem esse voto, elas eram enterradas vivas, né? A punição terrível. A mãe dos supostos fundadores de Roma, né? Rômulo e Remo, Rea Silvas, seria uma virgem vestal que ficou grávida, inclusive, do deus Marte, né? Teria sido uma concepção milagrosa, né? Então, começa a ocorrer aí todo um sincretismo, né? Uma sobreposição de crenças. Aqui nós temos uma estátua, né? Representando uma virgem vestal lá na Casa das Virgens Vestais, no Fórum Romano, em Roma, né? Além disso, o gnosticismo, tá? O gnosticismo, os gnósticos eram extremamente críticos em relação à matéria, à carne, portanto, eles começaram a associar o sexo ao pecado, né? E, portanto, alguém, para ter um nível de santidade mais elevado, teria que ser necessariamente virgem, né? Então, a partir daí, começaram a conceber essa ideia da virgindade perpétua de Maria, né? Bem, e isso explica o fato de que padres, freiras, monges, enfim, tivessem desde muito cedo o ideal do celibato, né? Que fossem celibatários, que não se casassem, que não tivessem relações sexuais, né? Nós sabemos que a Bíblia em nenhum momento sustenta isso, né? A Bíblia, por outro lado, exalta, né, a intimidade sexual dentro do casamento. O livro de Cantares, por exemplo, é um livro que tem um tom erótico, né, dentro do contexto do casamento, e virtualmente o fenômeno do celibato entre os judeus era um fenômeno bem limitado, né? Ao caso dos essênios, uma seita da época de Cristo, mas, de modo geral, os judeus sempre exaltaram, né, os filhos, né, como herança do Senhor, enfim, famílias numerosas. Esse sempre foi o grande ideal entre os judeus. Então, a origem dessas crenças aí, da virgindade perpétua de Maria, né, e a relação disso com o celibato, está na tradição pagã e não na tradição judaico-cristã, considerando aí o cristianismo primitivo, né? Bem, nós temos aí um texto importante, Mateus 1:25, na Nova Versão Internacional, diz lá, mas não teve relações, referindo-se a José, né? Enquanto, no grego, eos rou, ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Nós sabemos que Maria estava ali comprometida com José quando então ela recebeu a incumbência, né, de gerar o Filho de Deus. Ela, de fato, confiou em Deus, né, foi agraciada com isso, né, ter esse dom de ser a mãe do Messias, do Salvador. E José, né, que recebeu também o anjo, né, para se tranquilizar, né, para acreditar realmente que Maria não havia tido relação com homem algum, né? E ele não teve relações com Maria até que ela desse à luz o filho, né, a Jesus, né? O que acontece? Essa expressão do grego, eos, rou, aparece em outros textos da Bíblia também, né? E sempre que aparece, seguido de uma negativa, sugere que a ação negada realmente ocorria posteriormente. Trocando por miúdos, no caso específico desse texto aqui, o texto quer dizer que José não teve relações com Maria até que ela desse à luz ao menino Jesus. A partir dali, eles tiveram uma vida conjugal normal de homem e mulher, tendo relações sexuais. É isso que o texto está dizendo, sem sombra de dúvidas, né? Não há qualquer outro texto, qualquer outra margem nas Escrituras para se acreditar que Maria manteve-se virgem, né, ao longo da sua vida. O nascimento de Jesus também foi normal, tá? Não há qualquer indício, qualquer expressão ali no original grego, né, em Mateus 1:21, Lucas 2:7, Gálatas 4:4, enfim, para se acreditar que houve um milagre ali no nascimento de Jesus, que anjos talvez teriam participado, enfim.
não houve nenhum prodígio, foi um nascimento normal. Maria sofreu dores de parto, o ímen se rompeu porque ela deu à luz a Jesus, afinal de contas. Enfim, foi um nascimento normal, como o nascimento de qualquer outra criança. Tá? Não temos nenhum respaldo nas escrituras para acreditar que foi um nascimento milagroso. Né? Outra informação extremamente importante: Jesus é mencionado como primogênito de Maria, prototokon. Isso está em Lucas 2,7. Né? Se Lucas, que escreveu muito após o nascimento de Jesus e provavelmente já até mesmo após a morte de Maria, se ele quisesse transmitir a ideia de que Maria manteve-se virgem ou que não teve outros filhos, que é outra questão que já iremos falar, ele teria usado certamente a expressão que os autores bíblicos, os autores dos evangelhos conheciam muito bem, a expressão monogênes, que significa unigênito, ou seja, o filho único. Mas ele usou a expressão prototokon, primogênito, ou seja, o primeiro filho, dando a entender que ela teve outros filhos. Ali está a estátua de Maria, tá? A mais alta estátua do mundo, em termos de comparação, até mesmo mais elevada do que o Cristo Redentor, né? Está na Indonésia, que é um país islâmico, como eu havia falado. Muito bem. Existem referências também aos irmãos de Jesus, várias referências aos irmãos de Jesus. Mateus 13, 55, 56, João 7, 3, enfim. Todas essas passagens empregam o termo Adelphos, que é literalmente irmão, irmão biológico, certo? É verdade que na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, às vezes o termo irmão transmite uma outra ideia, né? Um parente, caso de Abrão e Ló, né? Abrão, na verdade, era tio de Ló, mas lá em Gênesis é mencionado em algum momento ele como irmão. Mas o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. E o grego traz termos diferentes para os vários graus aí de parentesco. Não temos nenhum elemento para acreditar que esses irmãos de Jesus não fossem irmãos biológicos, né? Porque os autores empregaram o termo Adelphos e jamais Anepsios, que significa primo. Né? Segundo alguns autores católicos, né, esses irmãos de Jesus seriam supostamente primos. Né? Mas o termo Anepsios é, inclusive, mencionado no Novo Testamento, e certamente os autores dos evangelhos conheciam essa expressão. Se quisessem se referir, então, a esses indivíduos, né, Simão, Judas e outros mais, como primos, eles teriam usado a expressão anépsios. Né? Segundo alguns outros autores católicos, seriam meio-irmãos de Jesus, seriam filhos apenas de José, de casamentos anteriores. Mas o grego antigo também trazia uma expressão específica para meio-irmãos, né? Adelphos ou homopátrios, né? Enfim, os meio-irmãos. Mas utiliza especificamente Adelphos, né? Uma expressão para irmãos biológicos, né? Temos outros elementos. Por exemplo, quando José e Maria foram se apresentar perante o censo, né? Eles viajaram sozinhos. Isso está em Lucas 2, verso 5. Se José já tivesse os filhos dele, provavelmente teriam viajado juntos, né? Até porque provavelmente também os filhos teriam que passar pelo censo. Né? E depois, mesmo depois do nascimento de Jesus, quando eles tiveram que fugir para o Egito, o texto bíblico menciona especificamente que viajaram José, Maria e o menino Jesus. Né? Não aparecem aí os supostos filhos de José em outro casamento ou em outros casamentos, né? Considerando que nessa época aí a poligamia entre os judeus virtualmente já não existia, né? Então alguns querem acreditar que José era um viúvo, enfim, mas não temos elementos que sustentem isso. Né?
Aí alguns dizem o seguinte, bem, Jesus lá na cruz, né, olhou para João e falou, né, para ele cuidar da sua mãe, Maria, né, e falou para Maria, mulher, eis aí o teu filho, né? Então, alguns apresentam isso como o indício de que Jesus realmente não tinha irmãos. Caso tivesse irmãos, ele não teria tido essa preocupação, porque os irmãos dele iriam cuidar de Jesus. Porém, esse argumento também não se sustenta. Primeiro, porque os irmãos de Jesus não eram crentes. Isso segundo João 7, verso 5, dentre outras passagens, né? Eles não acreditavam em Jesus ainda nesse momento. No momento da crucifixão, eles não estavam presentes, né? E os discípulos também se afastaram, ficou apenas João, por isso que Jesus confiou Maria a João. Outra coisa, os irmãos biológicos de Jesus não eram necessariamente confiáveis, né? Pelo fato de não acreditarem nele, enfim. Por isso que nós temos aquela história em Mateus 12, 48 a 50, quando dizem para Jesus, bem, a sua mãe, os seus irmãos, enfim, estão aí, querem falar contigo. E Jesus questiona, mas quem são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Logo, essa é a explicação para o fato de que Jesus confiou no discípulo amado João e não nos seus irmãos que nem sequer acreditavam nele. Então, ele confiou, obviamente, em João. Bem, chegamos ao terceiro dogma. Então, o primeiro, Maria, mãe de Deus. O segundo, da virgindade perpétua de Maria. O terceiro dogma, a Imaculada Conceição de Maria, né? Vejam que interessante. Nós estamos dando um salto do século V, século VII, né, desses dois primeiros dogmas, e aí estamos dando um salto para o século XIX, né, quando, então, se constitui esse terceiro dogma, né, da Imaculada Conceição de Maria. Qual era o contexto histórico do pontificado, do longo pontificado do Pio IX, né? Foi Papa de 1846 até 1878. Bem, politicamente, o papado estava sofrendo uma série de abalos, né? O século XIX foi marcado pelo avanço das ideias liberais, ideias socialistas, né? Mas, muito mais importante, o processo de unificação da Itália, né? Que acabou retirando do Papa o controle sobre os estados pontifícios, né? Territórios na Península Itálica que eram governados pelo Papa como se fosse qualquer governo, né? Então, o papado estava sofrendo uma série de abalos, de golpes, né? O Papa se declarou prisioneiro dentro do Vaticano, né? Começou ali a questão romana. Então, nesse contexto tão difícil para o papado politicamente, ele se lançou, ele, estamos dizendo, o Pio IX, se lançou, então, numa série de investidas no campo teológico para reforçar a sua autoridade e reforçar os dogmas da igreja, né? Então, essa foi a sua estratégia. A partir do momento que, então, ele estava perdendo terreno político, ele, então, estava cuidando para que a sua autoridade espiritual, teológica, fosse ainda mais reforçada, né? Além do dogma da Imaculada Conceição de Maria, outra iniciativa do Papa Pio IX foi o Concílio Vaticano I e o dogma da infalibilidade papal, né? Pois bem, mas antes de se lançar ali na proclamação, enfim, do dogma da Imaculada Conceição de Maria, ele lançou uma encíclica, né, se dirigiu aos bispos, né, para que ele, então, tivesse o apoio dos bispos, e os bispos, por sua vez, garantissem o apoio popular. Estamos aqui perante uma crença popular, né? Então, na falta de respaldo bíblico, é importante, então, para quem vai promover a crença popular, que tenha o apoio popular, obviamente, né? Então, ele apelou aí aos bispos, né? Em mais de 600 bispos, apenas 4 vieram aí a rejeitar a crença na Imaculada Conceição de Maria, né?
Então, a primeira iniciativa ali conseguiu o apoio dos bispos, encíclica Ubi Primum, né? Depois, a Inefabilis Deus, né? Do dia 8 de dezembro de 1854, né? O dogma da Imaculada Conceição de Maria, então, sustenta que Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção até o fim da sua vida. Para você entender isso, você precisa, então, ter em mente que, na visão católica, a natureza humana é marcada por um dualismo, né, entre o corpo e a alma. Né? O corpo é formado no útero a partir da inseminação de um homem, né? Um homem vai ejacular dentro de uma mulher, então ali ocorre a concepção, a junção do espermatozoide com o óvulo e o corpo é formado. Mas então é necessário que a alma entre nesse corpo. Né? Esse processo é conhecido como animação, porque alma, no latim, anima. Né? Bem, então a alma é infundida no corpo, e junto com a infusão, então, da alma, a mancha do pecado original, que está ligado a Eva, né? Está ligada à questão do sexo, enfim, lá no Jardim do Éden. Então, essa mancha entra junto com a alma nesse corpo. Por isso é tão importante que o bebê seja batizado tão logo seja possível, né? Após o nascimento ali, o bebê é levado para ser batizado, porque acredita-se que o batismo infantil vai remover a mancha do pecado original. Numa época em que a mortalidade infantil era muito elevada, por isso, então, se difundiu rapidamente essa crença no batismo infantil para remover o pecado original. Caso contrário, o bebê poderia morrer sem ser batizado e estaria perdido. Detalhe, nós teremos um estudo sobre essa crença popular, que é a crença no batismo infantil. Iremos ver mais detalhes depois. Bem, então, nesse contexto todo, a crença na Imaculada Conceição de Maria é que, no momento em que a alma foi entrar ali naquele corpo, e o corpo, detalhe, só reforçando, foi gerado por uma ação sobrenatural, né, do Espírito Santo, no momento que a alma entrou, ela entrou já sem pecado, imaculada. Né? Outros autores, como São Tomás de Aquino, iriam dizer que não, né? Que Maria, por depender ainda de um Salvador, que teria ali recebido uma alma maculada pelo pecado original, mas antes do seu nascimento, essa mácula teria sido removida, teria sido afastada, né? Enfim, mas esse é o dogma, portanto, da Imaculada Conceição de Maria. Os cristãos ortodoxos, detalhe, rejeitam esse dogma, assim como rejeitam o dogma da infalibilidade papal também. Né? Bem, então, além de ter recebido essa imunidade do pecado original na alma, Maria teria vivido totalmente sem pecado, né? O que contraria frontalmente a Bíblia. Né? Nós já fizemos menção a Romanos 3:23, certo? Bem, segundo a Enciclopédia Católica, não se pode extrair da Bíblia nenhuma prova convincente, direta ou categórica a favor desse dogma. Né? Então, existe aí uma admissão dessa falta de base bíblica. Né? Mas, segundo os católicos, o magistério da Igreja, a tradição da Igreja, são tão importantes quanto a revelação. Então, seguem acreditando na Imaculada Conceição de Maria. Né? É importante lembrarmos que não há relação necessária ou lógica entre Maria ser a mãe do Messias e ter sido concebida sem pecado. Né? O fato de ela ter gerado o Messias não significa que ela não tivesse pecado, porque o que foi operado nela foi obra de Deus. Né? A divindade de Jesus, né? E o fato de ter vencido o pecado quando assumiu a natureza humana não tem nada a ver com Maria. Né? E essa crença na Imaculada Conceição de Maria nos leva a uma outra crença absurda. Bem, para ela ter
sido gerada assim, essa mácula do pecado original, então seus pais também. Mas para que seus pais também não tivessem sido maculados pelo pecado original, os avós de Maria também. Então, se formos levar esse raciocínio adiante, veremos que ele não faz o menor sentido, né, nesse contexto aí. Bem, alguns autores católicos, né, buscando ali no esforço de tentar encontrar algum resquício, algum vestígio de base bíblica para a crença na Imaculada Conceição de Maria, vão a Lucas 1:28, né? Lá em Lucas 1:28, nós temos o seguinte: e entrando o anjo, né, essa cena aí dessa tela do Sandro Botticelli, né, como ele imaginou, né, a anunciação, enfim. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. Na tradução que eu tenho aqui, né? O Senhor é contigo. Né? De onde vem essa locução cheia de graça, né, que algumas traduções católicas trazem? Vem da Vulgata. Né? A Vulgata foi a tradução da Bíblia para o latim, era a Bíblia utilizada na Idade Média, mas aí nós temos uma tradução imprecisa. Né? A tradução mais exata é essa que eu tenho aqui, né? Eu estou com a João Ferreira de Almeida, vem do grego, né? Kecharitomene, né? Que significa exatamente favorecida, né? Foi favorecida por Deus, né? Veja, mas é um texto que reforça, né, o quanto ela era pecadora, né? Embora reunisse ali as atribuições necessárias para ser a mãe de Jesus, mas ela era uma pecadora, por isso ela recebeu esse favor de Deus. Ela foi favorecida por Deus, né? E de modo algum cheia de graça, como se bastasse a si própria, né? Então, ela foi uma recebedora, né, dessa graça de Deus e não a despenseira da graça de Deus, né? A mesma palavra grega, essa mesma palavra grega aí, né, um pouco complicada, né, que é charitomene, essa mesma palavra, ela é utilizada em Efésios 1, verso 6, né, onde é dito lá: Ele, o Pai, nos concedeu, dotou-nos gratuitamente em Cristo, né, e não em Maria. Né? Então, é importante comparar textos aí que trazem a mesma expressão do grego, e isso esclarece muita coisa, né? Bem, a saudação do anjo se refere apenas ao estado de Maria naquele momento, não significa para sempre, né? É importante não distorcer, não tirar isso do contexto. Bem, no Magnificat, né, é o Cântico de Maria, né, que recebe esse título aí, né, está em Lucas também, capítulo 1, versos 46 em diante, né, ela se alegra em Deus, o seu Salvador, né? Está ali entre os versos 46 e 47. Né? E ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Feliz. E ela se refere a Deus como seu Salvador, porque, afinal de contas, é uma pecadora como qualquer um de nós e precisa do seu Salvador. Né? Bem, o quarto dogma, o quarto e último dogma que integra a Mariologia é o dogma da Assunção Corporal de Maria. Bem, esse dogma aí foi promulgado mais recentemente, né, em 1950, pelo Papa Pio XII. Né, no dia 1º de novembro, então, ele promulgou esse dogma. Né? E, a partir de então, Maria passa a ser exaltada à mais elevada posição como Rainha do Céu. Né? Ocorre que, quando vamos ao Apocalipse, Apocalipse 4 e Apocalipse 5, capítulos 4 e 5,
mas sobretudo lá no capítulo 4, né? Quem que nós observamos lá no céu? Né? Bem, nós vemos lá um trono, verso 2, né, do capítulo 4, e o João, né, se referindo ao Deus, o Pai, com reverência, ele diz lá, alguém sentado, né, está se referindo ao Pai. Ele fala no verso 4 de 24 anciãos, né, fala também dos seres viventes, né, os 4 seres viventes, porém, em nenhum momento fala de Maria. Né, não há ali nenhuma referência a Maria. Né. Sobre essa veneração, né, à Rainha do Céu, interessante alguns textos do Antigo Testamento, os alertas que deixam ali, né? Por exemplo, Jeremias 44, versos 25 a 27. Nós lemos lá o seguinte, Jeremias: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Né? Isaías 45, verso 22, também fala aí do culto à Rainha do Céu, né? 45, 22. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, né? Esse texto aqui está chamando a atenção para Deus. Em Deus há salvação, e não em Maria, não nos anjos, em santos, em nada disso, né? O culto a uma deusa mãe era muito popular na antiguidade, né? A grande mãe dos cretenses, Ísis, várias outras divindades, né? E parece que isso tudo acabou, então, confluindo aí para a veneração à Rainha do Céu, que é entendida aí como Maria, né? Existem cultos afro-brasileiros também que fazem esse sincretismo entre Iemanjá, né, Maria e outras divindades, né? Então temos aí, de fato, o último dos grandes cultos a uma divindade feminina. Né? Mateus 27, 52 e 53, às vezes é utilizado pelos católicos para tentar sustentar essa ideia da assunção corporal de Maria, né? Que vejam que, de algum modo, é uma cópia, uma tentativa de equipará-la a Jesus, né? Que esse sim ascendeu aos céus, né? Sem sombra de dúvidas. Né? Quando vamos lá a Mateus 27, 52 e 53, nós temos aí a única referência nos evangelhos a um fenômeno que aconteceu ali após a morte de Jesus. Diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Né? Em nenhum momento fala aí de ressurreição de Maria, certo? Não está claro se esses indivíduos ressuscitaram para dar testemunho de Jesus, como Lázaro, né, foi ressuscitado, ou se eles ressuscitaram e em algum momento foram levados aos céus, né, ascenderam aos céus. A Bíblia não deixa claro aí essa questão. E, em parte alguma, fala que Maria, nesse ou em qualquer outro momento, tenha sido ressuscitada. Né? Apocalipse 12, 1 a 6, também, quando fala lá da mulher vestida de sol, tendo a lua, né, debaixo dos pés e as 12 estrelas, enfim, na cabeça, muitos querem ali interpretar como Maria, mas na verdade sabemos que não, é uma referência à igreja, né? E quem é arrebatado, ou seja, quem é levado aos céus, é Cristo, é o Filho da mulher, né? É ele que é exaltado à destra de Deus, né? Como podemos ver em Atos 2:33, né? Após ali a sua ascensão. Bem, a Bíblia e a igreja primitiva, os cristãos primitivos, silenciaram completamente sobre a morte
de Maria, sobre os seus restos mortais. Existem locais que são visitados e até mesmo venerados, né? Locais do sepultamento dos apóstolos, mas não de Maria. Não há nenhum vestígio claro sobre isso. Só Gregório de Tours, no ano 590 depois de Cristo, que veio afirmar claramente a assunção de Maria. E ele se baseou num apócrifo, num texto apócrifo, que foi condenado, inclusive, por um papa, Papa Gelásio, né? Então, realmente, não há nenhuma fundamentação histórica, nenhuma fundamentação bíblica para uma suposta ressurreição e assunção de Maria, certo? Bem, então chegamos finalmente ao momento em que só falta Maria ser elevada oficialmente, né, por meio de um dogma, né, à posição de corredentora, né, ou seja, redentora junto com Jesus, né? Em vários documentos papais, discursos, ela já é apresentada assim, né? Inclusive lá mesmo no Concílio Vaticano II, embora não explicitamente, né? Porque afinal de contas foi um concílio com esforço ecumênico, mas o conceito já estava lá presente, né? Alguns católicos agora então têm pressionado, existem grupos que fazem abaixo-assinados, enfim, para que a Igreja reconheça finalmente Maria como uma corredentora, né? Bem, ela já é apresentada como mediadora e redentora, né? Ela é chamada de mediadora na Inefáveis Deus, né, de 1844, que nós já mencionamos. Na encíclica Magnae Dei Matris, de 1892, o Papa Leão XIII declarou que, assim como ninguém pode ir ao Pai a não ser pelo Filho, assim, quase da mesma maneira, ninguém pode ir a Cristo a não ser por intermédio de sua mãe, né? Então, alguns padres, inclusive, dizem, né, que seria muita presunção nossa, né, irmos diretamente ao Filho, sem antes nos reportarmos à mãe de Jesus, né? Porém, quando vamos à Bíblia, né, por exemplo, Mateus 11, Mateus 11, 28, nós vemos lá as palavras do próprio Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E qual é o principal fardo que a humanidade carrega que não seja o pecado? O pecado é o nosso principal fardo, né? Então podemos ir diretamente a Cristo e devemos fazê-lo, porque Maria, assim como todos os demais, né, que passaram por esse planeta, exceto Enoque, Moisés e Elias, estão descansando no pó da terra, né? Nós vimos que os mortos não sabem de coisa alguma, né? Eclesiastes 9, enfim, vários outros textos falam disso. Então só temos que recorrer a Cristo, não a Maria, né? O Concílio Vaticano II, como eu havia mencionado, né, reforçou essa ideia de Maria como uma corredentora, embora não use explicitamente a expressão. E o João Paulo II, na sua carta apostólica Salvifici Dolores, né, ele destaca que Maria participou dos sofrimentos junto com Cristo e, portanto, ela está apta para ser uma corredentora, porque assim como ela sofreu junto com Cristo, ela, portanto, tem esse papel também de ser corredentora, né? Mas nós temos muitos textos bíblicos que refutam completamente essa ideia, né? Por exemplo, vamos a Atos, temos os outros textos aí, né? Nós já estamos finalizando o estudo. Atos 4, verso 12, nós lemos o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Samuel Bacchiocchi diz o seguinte: a ideia de que uma oração feita por Maria tem o mágico poder de apaziguar Jesus faz de Maria uma operadora de prodígios e denigre Jesus como um juiz punitivo.
cuja ira precisa ser aplacada por sua compassiva mãe. Esses ensinamentos são blasfemos, para dizer o mínimo. E essa blasfêmia pode ser vista aí em obras como o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né, que recebeu uma versão aí para o cinema, né, com Maria representando, a Fernanda Montenegro representando ali Maria, né, intercedendo junto ali ao ator que representa Cristo, né, e todo o tom é bastante blasfemo, zombeteiro, né, Maria acaba contribuindo para que todos que passam ali pelo julgamento sejam absolvidos, e então é reforçada essa ideia de Jesus como um juiz cruel, né? Enfim, ao passo que Maria realmente é compassiva, é uma mãezona, né? E acaba ali contribuindo ali para a salvação de todos, né? Então são ensinamentos blasfêmios, né? São blasfêmias que são proferidas aí contra o nome de Cristo, né? Finalmente, na tradição católica, né, entre os teólogos católicos existe uma diferença entre adoração, latria, que deve ser dirigida apenas a Deus, né, da veneração especial por Maria, hiperdúlia, termo grego, para a veneração geral pelos santos, dúlia, né? Então, eles fazem essa diferenciação. Porém, quando olhamos na prática, percebemos que os fiéis católicos não fazem essa diferenciação. Praticamente não existe nenhum título que é atribuído a Cristo que não seja atribuído também a Maria, nessa veneração toda, certo? E muitas vezes, muito mais frequentemente, Maria acaba sendo muito mais exaltada do que o próprio Cristo, né? Nós podemos perceber várias procissões a Maria, né, que acaba recebendo vários nomes, né, como a padroeira do Espírito Santo, nessa foto aí, Nossa Senhora da Penha, enfim, várias procissões direcionadas a Maria, e praticamente não se fala aí de nenhuma grande manifestação assim direcionada a Jesus, certo? O calendário litúrgico católico conta com 35 festas marianas, né? E vários eventos que podemos perceber paralelos diretos com eventos da vida de Cristo nos evangelhos, né? Então, na prática, o lugar de Cristo tem sido usurpado, né, por essa veneração a Maria, né? Cada exaltação de Maria resulta, em última análise, no rebaixamento de Cristo. Então, nosso apelo para você, né, que nos acompanhou até aqui, é que busque a Cristo como seu único mediador, o seu salvador, né? Ele é suficiente, o seu sacrifício é suficiente para a nossa salvação. Tenha essa disposição, essa coragem de romper com essa crença popular que não nos aproxima de Deus, não nos aproxima de modo algum de Deus, e sim nos afasta, né? O segundo mandamento é quebrado na veneração à Virgem Maria, né? Tanto que no Catecismo Católico ele foi retirado, o mandamento que proíbe imagens na adoração, né? Isso é ignorado. Supostamente se diz que as imagens relativas a Maria, aos santos, a Deus, enfim, a Jesus, seria apenas para que o fiel forme uma imagem mental e se ligue, né, ao sobrenatural, mas na prática não é o que acontece, certo? Então deixamos esse apelo, que Deus então nos abençoe. Alguma consideração, alguma colocação? Lucas, Hernani, Nelson. Temos ali algumas mensagens no chat, né? Opa. Sim, a oração direcionada à Virgem Maria, né? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, enfim, advogada nossa.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, enfim, né? Bem, mariano é relativo a Maria, né? Então, festas marianas, né? São as diversas festas aí relativas a Maria, né? Salve Regina, que aparece ali, se alguém tem a dúvida, porque no latim Regina é rainha, né? Tá certo? Bem, os cristãos ortodoxos, eles que romperam com a igreja no século XI, né, no ano de 1054, quando houve o grande cisma do Oriente, eles dizem que o dogma da Imaculada Conceição de Maria, no século XIX, da infalibilidade papal, tudo isso aprofundou ainda a distância entre as duas igrejas, né? Eles rejeitaram isso, como já haviam rejeitado a alteração lá no Credo de Nicéia, né? Porém, mais recentemente, ocorreram ali algumas aproximações. O Papa Francisco se encontrou com o patriarca em 2015, em Cuba, né? Então, existe ali um esforço ecumênico que está em curso ainda, certo? Muito bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Hernani, está me ouvindo, Hernani? Estou sim, Rafael. Muito bem, Hernani, vou pedir que você faça então a oração para nós encerrarmos. Ok. Oremos então a Deus. Antes de orar, Rafael, é importante aí, né, a gente gostaria de parabenizar mais uma vez a iniciativa. Algumas pessoas que eu conheço adoram a Virgem Maria, mas você vê que tem um certo São sinceras. eles são sinceros, né, no coração. Sim. E aí eu vou compartilhar essa live, né? Fiz um convite no começo, não deu para estar presente ao vivo, mas eu vou compartilhar essa live. Então, assim, com certeza esses estudos vão trazer, sim, a luz para várias pessoas. Que Deus seja Vamos orar, louvado. então? Vamos orar. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor deixou aqui as coisas reveladas, deixou tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação ao nosso dispor. Que nós possamos a cada dia nos dedicarmos a Ti, estudarmos a Tua palavra, porque ao aprendermos de Ti, nos aproximamos a Ti e podemos também levar esse conhecimento às demais pessoas. Abençoe essa série de estudos, abençoe as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que vão ter acesso, que o Teu Santo Espírito possa transformar e orientar a cada uma dessas pessoas. Fique conosco, nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já, uma boa semana para todos. Um grande abraço. Amém.